Agora temos um novo rei, o filho dele. Então, o filho do Zhao Wan é chamado Mu Wan. Oh, desculpa aqui, gente. Aqui eu escrevi errado, tá? Por favor. Esse deixa eu marcar. Opa. Só um minutinho. Pronto. Ok, aqui eu escrevi errado. Aqui é Mu Wan. Então, esse rei é Mu Wan. Mu Wan, ele foi o mais longo, tipo, o reinado dele foi mais longo de todos os tempos do Zhou Chao. E quanto tempo? Quase 100 anos, você pode ver, tá? Então, esse rei é muito famoso. E porque ele é famoso, ele foi um grande rei. Olha, esse é um pouquinho difícil falar, mas tem coisa que ele fez. O que que é? Ele é um rei conquistador e viajante. Ele fez viagem? Fez. Fez uma viagem muito famosa, tá? Então, é o Muan. Para falar sobre a história de Muan, a gente tem que falar que é os campanhas que ele fez. Claro, quando eu chamando ele grande conquistador e também é um viajante, porque ele conquistaram uma guerra. Mas uma vez, muito importante. Ele queria conquistar os selvagens lá no norte. Aí, antes de fazer essa viagem, então, Mou Fu, tá? Mou Fu, ele é um oficial especialmente responsável para os cerimônios que é sacrifício, que é bem importante, uma função. Então, Mou Fu tinha um aviso, conversar com o rei. Ele falou, não deveria ir. Por quê? Porque a função do exército, ela protege a justiça, nunca se mostrar. Porque você vai lá que encontra esses pequenos reinos, tribos, a pessoa menos desenvolvendo, civilizado, com seu grande armas, tá? E é uma mostra para ele, tá? A segunda, a força militar perde seu prestígio e respeito quando usada sem causa justificada. Gente, a gente pode olhar o mundo hoje em dia. A guerra que a gente está pensando, olhando neste momento realmente é muito triste, não é? A força militar, ele vai perder o prestígio, o respeito, se você usa ele sem causar justificado. Então, esse é um pensamento, um aviso do século X a.C., gente, quase 3.000 anos atrás. A pessoa já está entendendo disso, tá? Terceiro, a conquista pela força não rende o respeito verdadeiro. Todo mundo sabe disso. O grande conquista é pelo coração. A grande conquista é conhecimento, não é força. Então, esse que é o aviso Mou Fu para Muan. Então, você não deveria fazer essa conquista. Mas Muan, ele foi qualquer jeito, né? Ele é rei. Ele gosta. Ok, então ele foi. Qual é o resultado? Olha, gente. Então, espólios da conquista do rei Muan. Ele voltou a essa grande conquista com 4 lobos brancos, 4 veados brancos. Por que tem que ser branco? Porque branco considera um animal quando é cor branco, considera muito sagrado, da mágica. Mas 4 lobos e 4 veados. E o resultado terceiro é os tribos remotas aquele pessoa, eles consideram pessoa não é civilizado, não visitaram mais o reino Zhou. Isso significa o quê? Você chegar com sua força, com cavalo, com faca, arco flecha, porque eu vou lá visitar você e mostrar respeito. Então, o que ele perdeu é a ponha. Isso que é o resultado, os espólios que ele recebeu, tá? Então, para um camping desse tamanho, levando quantos mil gente, isso receber 8 animais, depois ninguém visitar mais Zhou. Zhou já perderam grande fama. E eu falei que aquele efeito borboleta, lembra que acontece algo neste momento. A gente só vê, os tribos não gostavam mais do Zhou, não respeitavam mais, eles não visitaram mais. Mas no futuro vai ter resultado. Nunca esquece. Sempre tem uma coisa escondendo, desenvolvendo, tá? Então ele foi de qualquer jeito. Então voltou com essa vitória, mais ou menos. Vamos falar que a gente não conseguiu nem achar uma peça de bronze falando isso. Ok. Então foi uma falha.
Aí, vamos falar um pouquinho sobre a política diplomática de Zhou Chao. Então, Zhou Chao acha, tá? O respeito e reconhecimento à dinastia Zhou é a política principal. O que é isso? Se você quer ser o meu amigo, vamos falar nem amigo. Essa relação, quando usando amizade, é meio forçado. Porque amizade tem que ser uma relação equal, não é igual. Você me respeita e eu respeito a você. Assim que a gente pode ser amigo. Mas no Zhou Chao não era isso. O pensamento é a gente é superior. A gente mereceu respeito e reconhecimento. Então, você lá longe, então vocês são uma nação, vamos falar que menos desenvolvendo, você deveria visitar e aprender com a gente. Então, o político do Zhou Chao é sempre para conquistar, para as pessoas reconhecer. Mas esse conquistar, eu também falou, não necessariamente militar. Lembra que Zhou Chao tem liyue, tem aquele ritual, tem a música, tem poema, tem coisa muito charmosa para conquistar o coração. Então, influência não necessariamente sempre é uma conquista de campo militar, tá? Mas isso influenciar político diplomática deles é sempre você vem me reconhecer, me respeitar. Aí, dos feudos aos países, esse dentro de reino, tá? Os tribos estrangeiros, os níveis de respeito à dinastia eram definidos com base de sua localização e tributos contribuídos. O que é isso? Aqui eu colocar mapa. Esse mapa já apareceu uma vez na dinastia Xia Chao, porque é sistema parecido. Primeiro, eu dei um capital aqui. Depois, pela distância. Então, temos nível de Dianfu, Houfu. Aí, cada esse fu, tá? Um nível de respeito. Então, o que é desse Dianfu? É muito próxima, são as terras muito próximas de capital. Então, quem é líder é o rei. Então, mais longe, a gente já começar, tem feudo. Então, vassalo que controla essa terra. Aí, depois, mais longe, tem mais tribo. O último nível é o Huangfu. Então, Huangfu, exatamente aqueles tribos da norte, no oeste, que eles consideram, o Zhou Chao considera as pessoas que menos civilizado. Então, qual é o respeito que essas pessoas deveriam ter? Eles deveriam tratar o dinastia Zhou Chao como o rei. Tipo, o rei da Zhou Chao deveria ser o rei deles. Então, se você pensar isso, e eles acham que a gente só de ficar longe, eles assim, acham que a gente é menos civilizado, a gente precisa respeitar o rei dele como rei? Exatamente. Essa é a relação que a gente pode ver de muitos lugares, de muitas épocas na história do ser humano, acontece em muitos lugares. É exatamente isso, tá? Aí, mais longe, claro, o tributo. Então, dentro de reino, com certeza você tem que pagar. E mais longe, você não pode forçar um lugar tão remoto. Não necessariamente, às vezes, nem necessariamente você tem controle. Então, não pode forçar eles a dar presente ou pagar uma coisa. Então, vira uma coisa mais voluntária, tá? Então, esse que é a relação diplomática no Zhou Chao. Aí, depois, vamos ver. Aí o pensamento. Então, eu falei que a ideologia da Zhou é o caminho correto, justo e civilizado. Zhou Chao sempre acha assim. E Confúcio totalmente concorda com isso. Então, quando a gente começar a estudar o parte, quando chegar no Zhang tem Confúcio e outra filosofia chinês, a gente vai entender melhor isso, tá? Mas a ideologia é o mais justo, mais correto. E depois, a dinastia Zhou deveria tratar e mudar outros países incivilizados com sua virtude e cultura. Essa é a situação ideal. Mas a gente sabe, em prática, muitas vezes é força militar fazendo esse trabalho, tá? Mas o ideal é isso. Então, o Zhou Chao, na cabeça deles, que esse é um pensamento. O outro pensamento eu listei na nossa aula, que a primeira ponto era respeitar ancestrais, incluir ancestrais dos inimigos, não é? Eles deixam a família do Shang continua, não matou ninguém, porque respeitar ancestrais deles é considerar civilizado. Então, Zhou Chao realmente é diferente, tá?
Então, esse é o pensamento deles. Depois, vamos continuar aqui. Tá. Continua. Então, próximo. Aí, vamos sobre alguma coisa mais interessante. Eu não falei que Muan, ele gosta de conquistar, né? Ele também é um viajante. Ele fez uma viagem. Isso a gente precisa fazer, parece uma coisa que não tem nada a ver. A gente nunca fala o roubo de túmulo, não é? Ah, é roubo de túmulo, gente. Ele é tão longo igual a história. Então, eu vou falar um muito especial hoje. O roubo de um túmulo pelo ladrão, esse ladrão, gente, tem nome chamado 标准. 好，fala isso, estuda a história de um parte que é muito famoso, que eu gosto tanto, que você deixa aqueles pessoas que talvez não é famoso, talvez não é importante, mas pouquinha coisa eles fez, alguma coisa eles mencionaram em algum livro, pode ver que realmente não é tão simples. Eles podem mudar uma história. Eu acho desde o 标准 que roubou essa tumba, ninguém lembrava mais de ele. Mas hoje, 2022, século 21, e eu falei de novo o nome dele em frente de vocês para brasileiro conhecer, tá? 好，aí, 标准 era um ladrão, Zé Ninguém. Então, um dia ele decidiu roubar um túmulo de um rei de Wei, tá? Wei é mais um feudo, a gente vai falar no futuro, tudo bem. Então, esse acontece em 2081 depois de Cristo. Essa é na época de Xi Jing, da dinastia Jing. 好，o que eles descobriram? Todo mundo, quando vai lá roubar tumba, estão sempre pensando que vai ter uma coisa de tesouros, né? Ouros, tá? Todas as coisas importantes. Mas, essa foi muito triste. Quando o 标准 abriu essa tumba, o que ele descobriu eram rolos de livro de bambu. Ai, que triste. Ele achava que tinha ouro, mas o que tinha eram os livros de bambu, muito antiga. Aí, o que ele fez? Vamos procurar um pouquinho mais, né? Que claro que quando ele roubar um tumbo, eu acho que deve ser à noite. Chineses têm um respeito profundo nos ancestrais. Roubar tumbo de alguém considerar um crime seríssimo. Claro que ele vai fazer à noite. Então, noite meio escuro. Não, gente, então entrou no tumba, você imagina. Então, pensando, a pessoa até acredita fantasma, então tá com muito medo. Aí, tá tão escuro eu ver esses bambu, ele pegar algum pedaço, aí acendeu luz. Gente, ele usava a pedaço, tá? Pedaço de esse bambu que a gente usava para o livro, para acender a luz. Ele queimou alguns. Eu não quero imaginar, eu não quero pensar quantos ele queimou. Mas ele queimou, tá? Então, ok. Aí depois descobriram 75 textos de época dos estados combatentes. Esse que era o Zhangguo, no Zhou Oriental. Então, época mais ou menos do século VI, V, tá? Antes de Cristo. Aí, infelizmente, entre esses 75 textos, 44 foram perdidos. Hoje em dia, a gente só conhece pelo nome, tá? Então, entre os que sobreviveu, porque desde 281, ele descobriu nesses 75 textos, até hoje, a gente já está 2.000 anos. Por isso, a maioria já perdeu, só tem um nome. Mas o que sobreviveu? Tem dois livros, dois rolos muito conhecidos. Um é nossa Zhu Jinian. Ah, aquele livro de demônio. Foi descobrindo exatamente essa rouba, tá? Então mudaram a história. Segundo livro é famoso Mu Tianzi Zhuang, a história do filho celestial Mu. Esse é um livro muito romântico sobre uma grande viagem que Mu Wan fez. Aonde ele foi, tá? Vamos cá. Eu chamado isso, muita gente conhece a viagem, chamado uma viagem fantástica. 好, então pode ver esse desenho. Então, Muan está um carro com um cavalo. Quantos cavalos? 8.
É famoso, tá? Ele adora viajar com um carro de 8 cavalos e nessa vez ele foi muito longe, então muito tempo. Lenda dizendo que ele foi 3 anos essa viagem, tá? Então, quem ele encontrou? Muita gente. Mas quem é essa moça? Que aqui com certeza não é qualquer moça, não é? Essa famosa Xi Wangmu. Então vamos entender aqui. A viagem dele, a gente sabe que hoje em dia a internet tem tantas coisas incríveis. No lado direito, esse é o mapa que exatamente qual viagem ele fez. Então, a gente pode ver que, compara com hoje em dia, ele deve passando lá norte, depois vai oeste. Então, deve passando Mongólia interior, oeste da China, da maioria parte. Então, alguém no internet, isso é incrível, calculando essa viagem, coloca no GPS e com uma viagem usando hoje em dia com o caminho que alguém dirigir por quantos quilômetros, quanto tempo você pode fazer essa viagem. É incrível, tá? Aí, no começo, ele começar no Luoyi, no Luoyang, aí ele vai no norte, tá? Passa, Beijing está aqui, tá? Esse é Beijing. Então, passa lá no norte, entra no Mongólia interior. Depois de descer, atravessado o Rio Amarelo, tá? Esse Rio Amarelo, atravessou, aí depois entra no oeste da China. Então, todo esse caminho até finalmente ficar bem no oeste, no Kunlun-shan. Essa viagem é mais ou menos o caminho da seda hoje em dia. Ok? Então, é uma viagem. O que acontece essa viagem? Essa é o famoso montanha Kunlun, Kunlun-shan. Então, montanha Kunlun é onde morava a rainha mãe do Ocidente. Quando eu falei essa rainha mãe, parece ela tão velha, né? Ok. Essa que é a rainha mãe, você não é tão velha, é uma fada, tá? Então, e quando eu falo fada também não dá certo. É mortal, tá. Então, aqui tem 3 imagens dela. Esse no meio, tá? São uma imagem dela porque para o religião Dao não é filosofia Dao, tá? Religião Dao. Então, ela é considerada uma deusa. Então, esse no meio é o normal, ele chama de Rainha Mãe do Ocidente, Xi Wangmu. A lenda dizendo que ela morava exatamente nesse rio Kunlun. Tá? Rio Kunlun é uma montanha enorme, muito alta no oeste da China. Quem vai visitar Tibete vai passear, vai passar essa montanha. Então, na época de século X a.C., você pode imaginar que para você chegar nessa montanha, como que é difícil. Tá? Então, na nosso livro, Mu Tianzi Zhuang, tá? Esse livro que o ladrão descobriu no rolo, tá? Falando essa viagem em um jeito muito poético. É totalmente poema. Dizendo que Mu Wan chegou no Kunlun-shan e encontrou o Xi Wangmu. Então, o Xi Wangmu recebeu ele numa festa. Aí, nessa festa, claro, acontecer no lugar incrível, no Kunlun-shan, na montanha, com neve e tudo, do mundo mágico. Aí, eles tinham a música, poema, cantando essa história na festa. Então, não, agora vamos falar que essa versão meio fofoca, ok? Dizendo que é Mu Wan que fica apaixonada a Xi Wangmu. Só que ele tinha que voltar para Zhou Chao. Então, tinha que deixar o Xi Wangmu, tá? Então, a história de Mu Tianzi Zhuang está falando essa viagem incrível. Então, na China é tão conhecido, muita gente falando, chamando Mu Wan a primeira pessoa que viajar para país exterior na China, tá? Primeiro. Então, esse rei que viveu quase 100 anos, desculpa, quase 100 anos, o que ele fez? A coisa mais famosa é aqui, fazer essa viagem. Claro, ele fez algumas conquistas, mas já vê, não deu muito bom resultado. Mas a viagem dele deixa uma lenda, tá? Agora, falando de lenda, uma coisa. Por que ele quer fazer essa viagem? A gente gosta de viajar. Quem gosta de viajar? Por quê? Não tem porquê. Quer conhecer um lugar diferente. Mas tem uma razão
tem gente falando que Mu Tianzi, que Mu Wang foi fazer essa viagem no oeste, não somente ele queria conhecer lugar diferente, não somente por alguma razão turismo, porque tem um objeto muito importante que ele queria achar. O que é? Gente, vocês sabem, chinês gosta qual pedra? Pedra mais preciosa para a cultura chinesa é o que? Não é diamante, não. Qual pedra chinês gostava muito? Os maias também, ok? Maias gostavam também. 是不是 jade? 好，chinês é viciado de jade. Acredita jade é uma mídia, é uma mágica pedra que pode você conectar com outro mundo. Tudo bem. Só que na terra da China não tem jade de boa qualidade. Aonde tem? Oeste. Perto de Kunlunshan. Então, hoje em dia, muitos jade a gente descobriu a peça, incluir aquele jade de Fuhao, de Shanchao, aquele, o rainha, ou maravilha, eu chamo de guerreira, não é? Os jade dela, muitos desses jade, o original não é da China central, é da oeste. Então, muita gente falando a viagem de Mu Wang que fez, não somente para conhecer o lugar, ele quer achar o lugar certo, abre uma caminho certo para achar o melhor jade, com melhor qualidade. Esse é bem possível, tá? 好，outra coisa também chama a atenção. Shanchao e Zhouchao, os dois dinastias, adoram fazer coisa grande, objeto de bronze. Aonde vem um cobre? É? Já pensou? Esse pode ser um problema, né? Se você não tem metal, como que você criar o projeto? Então, isso é mais uma coisa eu chamado fazer um fato de aquele efeito borboleta. A gente vai falar no futuro, tá? 好, então, hoje entendemos dois reis. Um rei que Zhao Wang fez uma viagem meio suspeito. A gente chamando agora entender, não é exatamente caçada. Ele conquistou um reino que foi maltratado pelo dinastia dele. Aí ele perdeu a guerra e morreu. A segunda história é um rei mais romântico. Tá? O filho dele fez uma viagem incrível e a gente descobriu a viagem dele graças a um ladrão, Pujuan. Ele foi roubar a tumba, aí descobriu o livro falando essa viagem maravilhosa. Ele também descobriu o livro do demônio, eu chamo de História de Demônio, Zhu Shu Jinian. Aí são 75 textos. Gente, não está calculando aquele bambu que ele queimou, né, para acender a luz. Ok. Mas essa história desse roubo de tumba tem uma coisa também chamar a atenção. Como é que a gente conseguir entender, tipo, descobrir essa história? Quem sabe Buzhuang foi lá roubar a tumba e descobrir esses bambus e tudo? Olha, chinês sempre, tá? Sempre foi isso, não só naquela época, hoje em dia também. Ele está dando importância para coisa antiga, antiquária. Então, quando o Buzhuang descobriu esse rolo, e autoridade está sabendo o município de, porque ele é chamado o livro da tumba de Ji, porque Ji é o cidadezinho, aquele município onde descobriram esse rolo. Aí, o prefeito do Ji está sabendo essa notícia porque alguém falou para ele. Então, o que ele fez? Eles prendeu o Buzhuang, aí que descobriram esse livro. E imediatamente fala para o imperador. Aí depois o imperador mandar as pessoas, especialmente cuidando desses rolos. Analisa os livros, aí descobriram o mais famoso Zhu Shu Jinian e Mu Tianzi Zhuang. Ok? 好的. Então, nossa aula hoje até aqui. A gente já falou que dois reis, mas duas coisas, tem coisas bem chamar a atenção, é como analisa os dados. Não acredita tudo que você lê. Precisa sempre pensar, tá? 好的. E às vezes um roubo de uma coisa parece terrível, mas pode descobrir coisa incrível. Um ladrão mostra para a gente um dos mais importantes livros de todos os tempos, Zhu Shu Jinian, tá? 好的. Então, gente, nossa aula hoje é aqui. Semana que vem a gente continua. Alguém tem dúvida? Tem que